Mateus 17, verso 14. Para quem escutou as duas últimas mensagens, interessante que se desenhou algo bastante interessante aqui. A princípio, eu me senti impelido por Deus a compartilhar sobre virtudes. E falei sobre virtudes. Foi um dia muito bom para mim. Tem hora que a gente prega, a gente se alimenta tanto quanto a gente fala. E na semana passada eu falei sobre puro e simples. E hoje, particularmente, eu estou muito feliz de poder abordar esse tema. Sabe uma mensagem que estava engasgada há anos? Estava aqui assim, ó. Tem muito tempo. Eu estava aguardando para quando a gente for para uma série de fé, para a gente falar sobre fé. Faz um tempo que não falamos sobre esse tema. Se for lá no YouTube, tem tanta ministração sobre fé lá. E faz um tempo que a gente não fala sobre isso aqui. Eu convido você a meditar comigo nesse texto. Nós vamos falar de um assunto bastante interessante. Talvez hoje você vai encontrar as respostas, porque sua fé parece às vezes que não vale de nada. Mesmo sendo uma fé que você leva em direção a Deus. Você fala, eu não creio em mais nada, eu não creio em nenhuma religião. Para mim, eu creio em Deus. Mas é uma fé ineficaz, é uma fé que não funciona, é uma fé que não traz nenhum tipo de transformação. Porque se tem uma coisa que eu posso te garantir, é que a fé é um lugar onde o poder de Deus flui. Amém? Aproveitando o hobby da elétrica, né, Léo? A gente não pode colocar uma máquina pesada num fio fino, por quê? Pega fogo. Então a fé, uma fé correta, ela é esse circuito por onde o poder de Deus vai, ó. Se não está adequada, ela não é funcional, ela pega fogo. Então, o nosso eletricista para me ajudar aqui no meu exemplo. Bom, essa passagem é após Jesus descer do monte. Jesus está no monte, se transfigura, mostra sua glória para Pedro, Tiago e João. Aparecem Elias e Moisés, batem um papo com Jesus. Pedro, Tiago e João veem isso. E enquanto os três estão lá no monte, tem 9 lá embaixo, passando um aperto, passando um dobrado. Olha o que está aí. Quando eles chegaram, eles quem? Jesus, Pedro, Tiago e João. O barquinho estava na água. Fica leve, irmão. Dá um sorriso. Tá bonita a igreja? Para dar uma aliviada. Ainda quase não, né? Só para você ficar leve um pouquinho. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou. Olha o que Jesus faz. Ó, geração incrédula e perversa! Até quando estarei com vocês? Até quando eu terei de suportá-los? Palavra doce, né, do mestre do amor. Sim ou não? Eu falo com vocês que eu aprendi a ser mal criado com a Bíblia. Eu já fui mais doce. A Bíblia que me equalizou corretamente. Jesus está falando assim, até quando eu vou suportar vocês? Foi isso que ele falou para os discípulos. Sem ira, sem nenhum rancor, sem sujar o coração, ele falou assim, na convívio com vocês eu tenho que te suportar, Pedro. Não, Pedro não, Pedro estava lá em cima. Judas. Eu jogo em Judas, que aí você até passa batido, não lembra do Natanael, do Bartolomeu, os outros Tiago, tu fica tudo assim, nem lembra deles, né? O Judas, esse aí foi para Judas. Aí ele diz, tragam o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Isso aqui já está em casa. Marcos que contou para nós. Eles foram para casa e Jesus chega. Aí eles perguntam assim, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará.
nada lhe será impossível. Mas, aqui nós encerramos. Esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. O meu tema hoje é falar sobre perversidade. O que é perversidade? Maldade intencional. É quando você tem uma condição que, ao invés de se valer dela para o bem, você a utiliza de forma maligna. Perversidade é você usar força bruta desproporcional porque você pode bater numa criança. Uma palmadinha não faz nada mal a ninguém. Cada um seu cada um, eu fico com a Bíblia, tá tudo bem. Porém, perversidade é você se valer de um poder que você tem e fazer o outro passar por ridículo. Perversidade é quando alguém está na sua mão e você pode aliviá-lo, tratá-lo com misericórdia e você é totalmente ríspido. Perversidade é quando você encontra uma situação que você poderia aliviar e, ao invés disso, você torna aquilo mais pesado. Você está percebendo o que é perversidade? Você já achou teu coração? Perversidade é você dar alguma coisa esperando algo em troca, para endividar uma pessoa. Aquela pessoa está percebendo que é uma atitude de amor na cabeça dela e, de repente, é uma atitude de dívida. Eu me lembro de um assunto. Estava no trabalho e eu participava do presente de todo mundo. R$10, R$20, a gente se unia e presenteava o nosso setor. E eu era de um setor, mas eu trabalhava numa sala à parte, então eu trabalhava sozinho. Chegou no meu aniversário, me esqueceram. Aí, de repente, uma menina que era muito amiga virou e falou assim: Jefferson, me tira uma dúvida. Gente, ela era muito, mas muito fissurada nisso. Ela falou assim: teu aniversário é hoje. Aí eu falei: é. Aí ela: por que você não falou nada? Aí eu fiz assim para ela: gente, eu admiro, continue fazendo. Parabéns para mim, 3 pontos não sei o quê, até aqui me ajudou o senhor. Tá tudo bem, faça mesmo. Só que eu não tenho, não é de mim. Então eu não fiz. Não cheguei lá, bom dia, para o aniversariante do dia aqui, muita felicidade. Não cheguei fazendo isso, eu só cheguei e cheguei. Tá tudo bem, faça. Tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso, tá? Só que eu estou dizendo que eu não fiz. Aí ela virou e falou assim: mas você participa do presente de todo mundo, é um absurdo te esquecer. Aí eu virei e falei assim: opa, aprendam sobre mim, amém? Agora não é sobre Jesus não, é sobre eu. Esse sentimento do que ela vai falar agora, vou lá, o teu presente não pode passar em branco. Acabou com tudo. Ali fica uma névoa entre eu e a pessoa que fala isso. Você pode vir com ouro, com barra de ouro, com presente que... Pode vir com ferramenta, para vocês terem noção da coisa. Que, Andressa, acabou para mim. Não tem o que a pessoa faça. Aí ela falou assim: não. Eu falei: não, pelo amor de Deus, não faça isso, porque eu não participo do presente de ninguém esperando para mim. A nossa essência não é dê sem tocar trombeta. Se alguém obrigar a gente dar não só aquilo, mas dar também a capa, não é assim não? É endividar os outros. Muitos crentes. Hoje eu quero que Deus te encontre, porque nós temos um coração perverso e isso tem sido base para a gente expulsar o poder de Deus do nosso meio. A perversidade, ela está tão bem camuflada, porque muitas pessoas você pode chamar de fé aquilo que é perverso. Eu quero te mostrar essa sujeira tão encrostada, tão bem elaborada, que parece assim: eu vim no mutirão da igreja, agora na hora de pintar lá em casa ninguém foi lá. Mas quem te disse que venha e você vai obter por meio do mutirão da igreja um vale de pintura da tua casa? Quem te disse que isso gera obrigação? Quem foi que falou isso para você? Isso é perversidade. Porque na cabeça de quem está te vendo, você veio no mutirão da igreja.
Na tua cabeça, tu está fazendo aquilo para endividar pessoas, para colocar peso sobre alguém. Querido, Deus irá te encontrar. Quando essa igreja iniciou, organizamos a igreja numa semana. Um irmão que estava conosco, fazia de um tudo na igreja, desapareceu. Um culto. Eu sentia falta. 2 cultos. Quer aprender sobre mim, mas hoje a gente está falando muito de mim, né? Fiquei esperando. Falei, o irmão sabe o caminho da igreja. Ele tem meu telefone. A gente se falava sempre. O que aconteceu? Nada mudou. Sumiu. Aí ele mandou recado pela célula dele na época. Diz para o pastor que eu não vou mais à igreja. Eu fiquei esperando. Porque agora que a igreja vai precisar do meu dízimo, ele vai vir atrás de mim. E eu não fui. Porque eu nem sabia que ele era dizimista. Problemático, eu sabia que ele era. Mas eu não fui atrás dele porque depois que ele mandou esse recado, aí eu falei, agora como é que eu vou? Você entendeu o perverso? Ele te coloca num lugar onde não tem. Querido, não tem problema de ganância no meu coração. Esse não é o meu pecado. Você quer saber o meu pecado? Tá. Senão eu vou chamar você de perverso. Você não nota, não, meu pecado? Não está convivendo perto, então. O Vasco é uma das coisas que faz pecar. Murmuração. Eu tenho esse problema com o Vasco. Mas não falta motivos, né? A reclamar. Estou igual o povo do deserto. Mas no caso eles falavam de Deus, eu falo do Vasco. Querido, seguindo aqui. Nós precisamos nos encontrar hoje. Porque a perversidade é algo tão sutil. Preste atenção no que está ocorrendo. Jesus está ausente. O que está acontecendo? Jesus deixa os 9 e os 9 não estão sabendo o que vai acontecer, porque nem os 3 sabiam. Eles não sabiam que eles iam ver Jesus na glória dele, que eles iam ver Moisés e Elias. Eles não sabiam disso. Quem dirá os 9? Jesus lhe falou assim, vou contar para vocês. Vai ter uma coisa bem maneira. Eu só vou levar 3 de vocês. Vai aparecer Moisés e Elias, a glória de Deus. Eu vou ser travestido de Deus, transfigurado de glória. A glória de Deus vai vir sobre mim e eu vou aparecer como eu sou na eternidade para alguns de vocês. Aí de repente fala assim, só Pedro, Tiago e João. Já sabia, patota. Hein? Você acha que os 9 sabiam o que estava acontecendo? Não. Simplesmente Jesus virou e falou assim, igual lá no Getsemane. Fica aí que nós vamos ali. De repente, meu querido, uma multidão alvoroçada, uma criança totalmente possessa. A Bíblia diz que o estado daquela criança era horrível, porque muitas vezes o demônio jogou ele no fogo e na água. Se batia desde a infância. Essa criança se bateu. A Bíblia fala que se batia tanto a ponto dele ficar fraco, acidentado, machucado. Se apoderava dele de forma extrema. O demônio estava ali. Os discípulos 9 pensaram, Jesus não está aqui, mas a gente já fez isso. Sai. Até Judas tentou. Sai. O outro, sai. O Filipe, que queria botar fogo do céu para descer, sai. E o demônio? Não saio. Eu estou tentando te dar um mapa da cena porque a gente vai precisar dela. O que acontece aqui? Igual à experiência de Moisés no monte, o povo está lá embaixo, bezerro de ouro. Jesus está ausente, os discípulos começam a se perder. O que está acontecendo? Os discípulos que estavam lá embaixo também poderiam viver uma experiência extraordinária. Jesus está falando com eles do nível de mover uma montanha. Jesus bota para eles claramente que a experiência de cura daquela criança equivaleria a mover uma montanha. Ele está falando, o nível que vocês teriam experimentado é do extraordinário. Vocês teriam uma experiência de libertação profunda. Então preste atenção, Jesus muitas vezes confrontou os escribas, sim ou não? Agora, os discípulos não tinham passado por aquela experiência de confronto. Eles nunca tinham ficado só, eles sempre ouviram Jesus confrontando os religiosos.
Eles nunca foram confrontados e tiveram que debater. Aqui, eles estão também debatendo com escribas. Os 3 discípulos que estavam lá viviam uma experiência maravilhosa, sim ou não? Mas os 9 estavam passando por uma experiência traumática, que eles poderiam ter vivido algo extraordinário. Querido, a ausência física de Jesus gera uma catástrofe na fé daqueles discípulos, gera um despencar, e eu quero te mostrar isso. Em Marcos 9,14, diz que quando os discípulos, Jesus se aproxima dos outros discípulos, eles veem uma multidão ao redor deles e escribas discutiam com eles. O que está acontecendo? Jesus ele chega no verso 16 e pergunta assim: por que vocês estão discutindo? Sendo Jesus e sabendo de tudo, ele fala: por que vocês estão discutindo? Aí, de repente, do meio da multidão, quem tinha problema mesmo ali, quem tinha o que fazer, no verso 17, chega e fala: é que eu trouxe meu filho. Começa um diálogo com Jesus. Querido, a ausência de Jesus mexeu com aquela turma. Eu não sei se você entende, mas Jesus ele está fisicamente ausente. Nós estamos vivendo uma fase muito parecida aqui. É aquele momento que Jesus ele ensina sobre jejum e fala assim: o dia que o Filho do Homem for tirado do meio deles, eles vão jejuar. Por quê? Terão dias que a ausência do noivo vai promover uma necessidade maior de busca. Jesus coloca para os discípulos o seguinte: quando vocês se viram sem mim, vocês não buscaram o tanto que deviam. Vocês não necessitaram tanto, não entenderam tanto da necessidade. O jejum e a oração ali era uma maneira de Jesus falar o seguinte: na minha ausência vocês pifaram. Por quê? Vamos seguir. Isso gera em Jesus uma exclamação. A Bíblia fala que Jesus chama eles de geração, e ele não fala para os discípulos. Eu quero te deixar claro que ele gera todo aquele ambiente, olhando para todos e dizendo: vocês são geração incrédula e perversa. Todos aqueles. Deuteronômio 32:5 é dito a mesma coisa. Detalhe, Deus ele usa Moisés para dizer que eles eram corruptos, manchas, e ele chama eles de geração perversa e deformada. Sabe o que me chama a atenção? É que essa geração ela foi nomeada. Querido, será que Deus chama a nossa geração, espiritualmente falando, de qual nome? Deuteronômio 32:5. Será por qual nome que somos chamados? Será que espiritualmente você é visto como? A sua identidade espiritual? Porque Jesus chega para o povo, presta atenção aqui, discípulos com pouca fé. Ele chama de incrédulo e perverso. Pai, que fala, tenho fé, mas é pouca fé também. Perverso e incrédulo. Escribas com todo o seu conhecimento, perverso e incrédulo. A multidão que não prestava para nada, era só povo para ver o milagre acontecer. Incrédulos e perversos. Ninguém escapou desse diagnóstico. Eu te falo, a nossa geração, nós estamos trabalhando isso há 2 domingos já, ela perdeu o direito ao acesso ao poder de Deus. Nós não temos visto poder e vai acontecer. Eu só estou me preparando o meu espírito com os princípios corretos para que o poder de Deus volte a nós e volte a operar através de nós e em nós principalmente. Porque não tem lógica. Se você não está vendo um enfermo, um paralítico andar, se você não está movendo esse tipo de montanha, o mínimo de fé que nós precisamos nos mover é fé onde o Evangelho transforma a nossa vida numa profundidade muito maior do que temos visto. Aonde você consiga andar pelo Espírito de forma profunda, andar como um filho amado de Deus, andar em santidade sem que isso seja um peso para você. É o mínimo. Não é pedir demais. Agora, essa geração, ela é uma geração contra quem Deus está contrário. Eu não sei se somos chamados de geração perversa e incrédula, mas eu te falo que o laudo é
olhando para essa passagem como nós vamos olhar, nós vamos encontrar muitos pontos em comum entre nós e eles. 2 Samuel 22, 27 é um cântico de Davi a Deus. E no cântico ele está falando como Deus se mostra com cada tipo de pessoa. E no 22, 27 diz assim, com o puro te mostra puro, com o perverso. Você percebeu que Deus ele vai para cima do perverso de forma inflexível? Querido, cuidado quando você julga alguém muito justo. E aquela pessoa está se lascando, desculpa o português aqui, que não tem outra coisa. Ela só leva na cabeça e você fica ali mais justo que Deus. Parece que você sabe cuidar do universo, você precisava daquela candeira, o Todo-Poderoso, Jim Carrey, lembra? 1 e 2? Você se sente como se você tivesse um dia de Deus, o mundo estava perfeito, porque Deus não sabe dar ordem ao caos. Não é mais o Deus de antigamente, ele se perdeu junto com a igreja. Parece que nós estamos dando a Deus algumas características como se ele fosse essa pessoa que despenca. O verso 28 diz assim, tu salva o povo humilde, mas com um lance de vista abate os orgulhosos. Meu irmão, quando Deus for para cima de alguém, sai da frente. Lembra do sai da frente Satanás, do Marco Feliciano? Sai da frente, crente. Deixa Deus bater em quem Ele quer. Quando a pessoa é perversa, Deus é inflexível com ela. Não há como, eu aprendi isso. Você vai dar 1000 razões para um perverso crer, entender, querer. E você tem que entender que ele é perverso. Ele é sujo, ele é deformado. Você tem que entender que ele não vai ver, ele é torcido, como diz a palavra hebraica, ele é torcido, ele é torto, ele é pervertido. A Bíblia fala para a gente pegar um pervertido e deixar ele se quebrar por si. Ela fala que ele não há arrependimento por pervertido. Você tem que entender isso, essa geração não está pronta para isso. Ela acha que ela pode zombar de Jesus e voltar para Jesus umas 500 vezes. E não é bem assim. Podemos perder salvação, sim. Podemos chegar num lugar onde nós não temos solução, sim. A Bíblia nos mostra. Eu não vou esses textos de novo, a nossa igreja está cansada de ir. Quando Paulo fala a Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 3, a Timóteo, quando Paulo fala essa pessoa, deixa ela se quebrar. Nós não precisamos mais ir a esse texto. Pessoas que não querem transformação, pessoas que não querem o arrependimento e pessoas que zombam, porque a Bíblia diz, ignoram que a bondade de Deus os conduz ao arrependimento. Deus está o tempo todo tentando levar você ao arrependimento das suas obras. Então, se você não tem sido uma pessoa arrependida, é porque você tem combatido o conduzir do Senhor ao arrependimento. Essa é a verdade do Evangelho. Há dúvidas? Romanos 2, põe lá, Alex, por favor. Romanos 2, verso 4. Vê se é justo. Será que você despreza a riqueza da bondade? Qual é a riqueza da bondade de Deus? Da tolerância, da paciência de Deus? Ignorando que é a bondade de Deus que leva você ao arrependimento. Não é você que vai até lá, você é conduzido. Mas por ter um coração teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Vai ser justo. Deus está só guardando para você aquilo que você está acumulando com Ele. Eu sei o Evangelho ouvido conforme ele é, porque aí eu preciso comentar isso aqui? Se eu preciso comentar para você, que lê de novo. 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ter um coração teimoso e um coração impenitente, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Queridos, vamos falar algumas coisas aqui. Todas as 4 pessoas que a gente vai citar aqui, os 4 personagens, foram tratados nessa lição. O que Jesus ele fez? Primeiro vamos falar dos discípulos que foram tratados. Os discípulos, eles já haviam recebido de Jesus
o entendimento para se mover muito mais profundo. Em Mateus 8, só anote, 8 do 18 ao 27, 8 do 18 ao 27, o que Jesus ele faz? Ele começa a chamar pessoas. A Bíblia diz que um escriba fala assim, então, tem como ser... Perdão, o escriba fala, eu vou contigo. Ele fala, olha, o filho do homem não sabe nem aonde reclinar a cabeça. Eu não tenho paradeiro, não. Eu estou numa peregrinação sem ninho. Que até os passarinhos têm para onde voltar, eu não. O outro é discípulo. A Bíblia fala que um é escriba e o outro é discípulo. E fala assim, posso sepultar meu pai primeiro? Jesus fala assim, deixa os mortos sepultar os mortos, vem tu e me segue. O negócio aqui é urgente, é agora. Com isso, o que Jesus ele faz? Ele promove uma urgência. Os caras ficam assim, ó. Aí ele diz assim, passemos para outra margem. Quando ele fala isso, ele está falando, fui. Aí os camaradas fazem isso aqui, ó. É para ir agora. A Bíblia diz que uns vão no barco com ele. Aqui não tem os 12 ainda. Só que diz que é discípulos. Então, escute. Não são discípulos ainda, não são aqueles 12. Mateus só vai surgir no 9, por exemplo. Eu estou falando do 8. Não são discípulos, são pessoas que começaram a gostar de andar com Jesus e começaram a falar, que mestre é esse? Pular dentro do barco com ele, Anselmo. Quando estão dentro do barco, começa uma tempestade, eles mandam em Jesus e falam assim, você não está importando não, a gente vai morrer. Eles acordam Jesus falando isso, você não se importa não? A gente está para morrer, vai perecer. Ele vira e fala assim, por que vocês são tão tímidos? Ainda não tem fé? Jesus está falando, eu esperei que vocês iam fazer algo a respeito. Querida, é o começo da lição. O começo da lição é falar, sua fé é tímida, é pobre. Que fé tímida é essa? Para que você está me acordando? Deixa eu dormir. Eu esperava que vocês iam ordenar o mar para parar. Tá, Anselmo, passa a cena. Ele chama os 12. Lá no capítulo 10, a gente falou do 8, a lição foi dada, a sala de aula foi aberta. Jesus falou assim, vamos para outra margem. Falou, não sabe o que eles... Deixaram tudo e me seguiram, agora vamos começar a se quebrar. Barco, blum, blum. Todo mundo, você é assim, é? Sem sangue. Estou morrendo. Lição dada, tímido. Você não tem fé ainda não? Tá, passa a cena. Agora ele vai chamar os discípulos, os 12 discípulos. Mateus 10:1. O que ele faz no Mateus 10:1? Tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Meu irmão, está dado ou não está dado aqui? Alguém duvida que Jesus deu isso? Detalhe, ele pega esses discípulos recém-formados e fala assim, podem ir. Eles voltam falando, você não sabe o que aconteceu. Demônio era expulso. A gente expulsava demônio assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus a gente via. E ele falou, todo mundo, a gente curou enfermo, a gente... Jesus falou, vocês estão empolgados por isso? Tá, querido, nós estamos falando para os discípulos que viveram aquela experiência magnífica, que viveram aquela experiência profunda com Deus. Agora eles se batem do nada com uma muralha e eles falam, isso aqui não dá para transpor. O fato de Jesus não estar aqui deu medo. Eles conseguiram despencar de um lugar que eles tinham isso aí, ó. Pensa em mim e você agora. Pensa na tua fé. Você que lê Bíblia de vez em quando. O verbo estava falando com eles, encarnado, falando, pode ir curar enfermo, pode expulsar demônio, todo tipo de doença, manda embora e vai. Eles chegaram, foram, sai. Nem sabia como é que funcionava. Será que eles falavam, sai em nome de Jesus? Sai. Porque não é palavra mágica. Não é pilim-pim-pim. A gente não sabe. Mas a gente sabe que é um momento. Aquilo que eles tinham, a ausência de Jesus, travou eles. E eles não conseguiram mais operar milagres. Aquela criança, daquele estado, toda ferida, que ficava totalmente possuída, não moveu a fé daqueles discípulos para ver cura. A multidão também foi tratada. Querido, e dessa aí você precisa se separar. Sabe por quê? Preste atenção. A multidão, ela é uma delicinha. Marcos 9,14 diz que a multidão está assistindo.
Os discípulos não podem curar, Anselmo. Eles não estão nem aí. Aí eles começam a assistir os escribas falando. Tem razão. Os discípulos de Jesus tinham qual Bíblia para debater? Não tinham. Estava todo mundo perdido. Provavelmente eles estavam perdendo a discussão. O pai está com o menino possesso aqui, ó. A multidão está só aqui, ó. Oi, responde essa aí, responde essa aí. A Bíblia fala que quando eles se aproximam, o que eles viram? Numerosa multidão ao redor deles, e escribas discutindo com eles. 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa. Olha quem chegou! Aí correram até ele e falaram, que bom que você veio. Você percebeu que aqui, desculpa o português, não fede, não cheira? É só a gente para ver. Aqui não tem uma pessoa falando assim, eu também estava esperando você, meu filho também tá doente. Tem nada aqui, não tem enfermo, não tem endemoniado. Só tem um cambara de desocupado que não tem o que fazer, que fica ali ouvindo discussão. Você percebeu isso? Já vai se encontrando aí. Você fica ouvindo discursinho de internet. Está muito desocupado. Pelo menos os escribas, eles são os melhorados. Sabe por quê? Essas pessoas eram só pessoas que queriam ver mais um milagre e agora são tomadas pelo tipo de decepção. São pessoas que não estão enganjadas com nada. São pessoas totalmente pervertidas, mas, sabe? Esse pastor aqui disse a verdade, porque disse o que eu penso. Mas quando elas veem Jesus, é interessante que elas não ficam arredias nem um pouco. Você percebeu quando Jesus chega e fala assim, vocês estão brigando por quê? Vocês estão discutindo por quê? Os escribas não falam assim, então... Não fala? Multidão fala? Quem fala? O pai. Mas sobrou também, daqui a pouco a gente fala dele. Os escribas não, eles eram um pouquinho melhores. Por quê? Eles tinham como dialogar, criticar, apontar, argumentar, mas não tinham poder para curar. Essa geração é essa. Você achou? Conhecimento bíblico você julga todos. Você fala de todas as igrejas que são sérias. Tem pessoa que chega para mim, a pessoa não tem uma vida com Deus, ela fala assim, o senhor é um pastor sério. Eu fico pensando, assim, gente, com qual critério? Essa pessoa não anda comigo. Como é que ela pode saber disso? Você percebeu que eu estou me colocando sob suspeita? Porque eu não vejo o poder de Deus na vida da pessoa. Como é que ela pode ser uma pessoa que me... A Bíblia diz, ai de vós quando todos vos bendizerem. Olha só, se falar mal de nós, a gente está feliz. Se falar bem de nós, desconfia. Quando o mundo está aplaudindo o que nós somos, está estranho. Talvez é você, querido. Alguém que está lá. Os discípulos já viram muitos milagres, mas sem nenhuma compaixão. Porque eles estão preocupados porque não acionou o botão do milagre. Você pode ser a multidão, presta atenção aqui, que ignora que uma criança está passando, a circunstância que está acontecendo na vida de uma criança possessa por um demônio. E você só quer ver. Você só fica ali observando. Você pode ser um escriba que não possui poder para solucionar aquilo, mas ainda discute. Não tem uma vida com Deus, não sabe o que é fugir de uma pornografia, não sabe o que é vencer o pecado, não sabe o que é purificação, não sabe o que é andar pelo Espírito, não sabe o que é a voz de Deus, mas é cheio de lorota na cabeça para discutir com um monte de gente. Você está percebendo que a falta de compaixão só escala? Percebeu não? Porque a criança é o único aqui que não aparece, é o ignorado, é o endemoniado que está todo... Enquanto isso, querido, presta atenção, tem uma geração se debatendo e você não tem solução para ela. Essa geração está enferma da alma, enferma do espírito, enferma do corpo, e está você aí, trouxa, seguindo a multidão. Tá todo mundo aqui, ó, vamos ver. Ih, agora o partido vai pegar fogo. É isso que eu gosto, quando Malafaia vira réu. É sério que é só isso que você tem para contribuir?
Não, pastores não deveriam se meter com política. Você é um escriba, tá melhor. Por quê? Vamos debater. É só isso que você tem também, porque você também não tem poder para curar. Pastores não deveriam, sujo no coração, mas apontando todo mundo. Pelo menos você é alguém com alguma razão, tem alguma coisa aí que você põe para fora e você ainda quer debater. Tá bom. Você sente que o negócio tá oco, mas pelo menos tu fala. E se a gente fizesse disso um grande debate melodia? Pode ou não pode ter jogo da Copa, entendeu? Essas palhaçadas toda que fica pela internet, desocupação. Agora, e o pai? O pai chega para Jesus e se isenta totalmente da responsabilidade. Porque quando ele chega, vamos lá, em Marcos 9, 17. O pai é maravilhoso. Também é perverso. Vamos encontrar a perversidade dele. E do meio da multidão, respondeu: Mestre, me permite? Opa, é que eu trouxe o meu filho até o Senhor. Você viu isso aqui? Que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra. Percebeu? Trouxe para o Senhor, você não estava aqui. Já tem uma... Não sentiu? Tu vai entender. Já tem uma cutucada. A este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Olha o estado. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem. Mas eles não puderam. Quero ver se vocês têm poder, igreja. É isso que foi aqui. Por quê? Então Jesus exclamou. Porque ele já viu debate, ele já viu os discípulos tudo perdido, com cara desassustado, com cara de aprontando. Pedro, Tiago e João tá só assim, ó. E a gente não pode contar o que a gente viu, que eles não podiam contar. Até que Jesus ressuscitasse, eles não podiam contar a experiência. Pedro, Tiago e João tá falando assim, como é que a gente vai guardar esse trem? Quando chega lá, tá todo mundo assim, ó. Um cara de... Enquanto nós ficamos, nós sujamos a casa. A mãe não sabe, mas nós quebramos aquele pote que ela ganhou no casamento. Mas o pai também chega e Jesus chama todo mundo. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Trago aqui um menino, esse é o problema. Então trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente se agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes tem laçado no fogo, na água, para o matar. Mas, pensa se isso é uma frase de alguém que acredita em Jesus. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Aqui ficou lindo, porque botou a compaixão. Daqui a pouco você vai entender. Guarda aí, compaixão. Tenha compaixão de nós e nos ajude. Olha Jesus aí, o mestre do amor. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, eu? Você está me perguntando se eu posso? Lê, por favor. Aí tem que ser vocês agora. Vai, 1, 2, 3 e... Ele entendeu. Não sei se você vai entender o recado. Próximo verso. Imediatamente o pai do menino exclamou: se dependesse de... Vai, lê. Desculpa, perdão. Falta de educação. Calma aí que eu vou beber água quando você lê. Vai. 1, 2, 3 e... Se o problema tivesse em Jesus, Jesus ia falar assim: claro que eu posso. O primeiro milagre de Jesus, em Mateus 8, um enfermo, um leproso, fala para Jesus o seguinte: se o Senhor quiser,
pode me tornar limpo. Jesus fala o quê? Não quero. Que Jesus quer. Só que nesse caso aqui, o pai fala assim, só depende de você, porque os teus incompetentes que tu deixou aqui a serviço de você, porque, aliás, eu trouxe para você. Aí, quando não tinha você, deixaram os estagiários, mandei para os estagiários. Não sabe o que fazem. Aí, se o senhor tiver compaixão e puder nos dar uma ajuda, vai ser de bom-vinda. Vai ser bem-vinda. Jesus fala, se eu posso... Te avés, cara, vai, te reconheça. Tudo é possível que crê, o problema está em tu, não está em mim, não. Assume a tua parte. O pai fala, desculpa. É que eu pensei que daqui a alguns anos vai ter uma geração que eles vão ser clientes dentro de igreja, eles vão querer ser muito bem recebidos. Eu pensei que aqui eu também ia poder exigir. Ele fala, não, aqui você não é cliente não, cara. Se tu não assumir tua responsabilidade, eu não tenho nada a ver com o que está se passando contigo. Não fui eu que causei esse problema, não. Você falou que é o demônio. Você está precisando de solução, mas você está exigindo coisa que não é para exigir. Eu quero te exigir algo em troca da solução. Tu tem fé? Aí falou assim, então, eu vim até aqui, será que conta? Eu trouxe para o senhor, será que conta? Eu até creio, mas eu reconheço que eu tenho uma falta de fé. O pai reconhece a perversidade, querido. Por isso que o milagre ocorreu. Porque o único sincero e consertado da história até então era o pai. Os escribas continuam falando, lá vamos nós, ele vai fazer outro milagre. Como é que a gente vai ter que explicar mais um milagre? Será que não já basta tanto milagre que a gente tem que ficar falando que esse homem fez, que ele não é filho de Deus, coisa nenhuma? A gente tem que ficar explicando o inexplicável. Ele é mesmo, deve ser filho de Deus. Gente, eu cansei, saí. Os escribas estão falando, não conta mais comigo para ficar atrás desse cara aí, porque toda vez ele faz um milagre e complica mais a nossa vida. A gente não quer crer, a gente não quer ver. Aí, tô nem aí pro que ele está mostrando, eu não vi. E não é que o filho ficou curado? A multidão está, uhul! Era isso que eu vim ver! Agora sim, hein? Quem ganhou foi o lado dele. A multidão estava igual um amigo meu. Ocorreu uma bagunça, eu não sabia, eu tinha provocado um problema entre irmãos. Eu provoquei uma crise, uma briga, o pessoal brigou. Porque eu brinquei com a pessoa. Aí entre eles, levaram a brincadeira a sério, começaram um debate. Daqui a pouco era aniversário da minha sogra. Né, Agão? Botaram todo mundo para dentro de um quarto assim, eu entrei. Eu já estava aqui, gente. Aí ficou uma roda assim, e todo mundo falava assim, não é justo o que falaram, porque o que falaram me doeu nisso. Aí tinha um irmão que ele ficou no meio. Não é piada, gente. Ele falava assim, isso é verdade. Só que ele estava rindo a beça na hora da piada. Aí eu olhei assim, fiquei sem entender. Só que eu não estava entendendo por que eu estava rindo. Aí a outra pessoa, isso dói, não sei o quê. Aí o outro ponto. Aí ele, isso é verdade. De coração, gente, sem exagerar, diante do meu Deus. A pastora também entrou no rolo porque ela... Não? Tu estava no rolo? Zombadora. Gente, ele foi até o final falando, isso é verdade. Aí ele fazia assim, sabe, madeirada para tudo que é lado, só que ele concordava com os dois lados. Eu falei, gente, não é possível, não é brincadeira. Ele concordou até o fim com os dois lados. Não importa quem ganhar e quem perder, no final ninguém vai ganhar, ninguém. Era isso, eu vi ali essa verdade em prática. Querida, a multidão está uhul. Sabe o que importa ali? O menino. Teve um dia que uma irmã veio cheia de fé. Uma criança tinha uma condição rara, ele não tinha, diante dos exames de imagem, ele não se formou na coluna dele. O médico falou assim, é nascer e morrer. Aí uma pessoa veio e contou isso pra gente e falou assim, eu falei que a gente na igreja ia orar. Meu Deus do céu, aquilo entrou dentro de mim como uma faca. Eu não sei. Aí eu falei assim, não, nós vamos orar. Óbvio, se você falar qualquer situação, querido, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei o que eu posso crer. Você entendeu? Eu não sei se ele vai fazer ou não, mas o meu trabalho é esse, o meu trabalho é pedir. Sim ou não? Você entendeu essa dinâmica ou não? Fui para Deus.
Só que eu me posicionei para orar. Nisso, quando eu ia começar, eu falei, queridos, aí contei a situação e eu fui orar. Quando eu fui orar, gente, Deus me deu uma experiência que transformou a minha vida. Eu vou disparar a oração e eu começo... E eu começo a ter uma sensação de discernimento de como que está o coração das pessoas no ambiente. Eu não sei te explicar. Pastor, você sabe o que está passando na minha mente? Agora, não, gente, isso aí não é mente, não. Isso aí não é do... Não é do lado de cá, não. É do outro. Discernimento de espírito. Eu não sei explicar para vocês. Aí eu comecei a chorar antes de orar. Eu falei assim, queridos, tem gente aqui não crendo no que a gente vai acabar de pedir a Deus agora. Não podemos orar. Não podemos orar. Gente, eu fiquei todo perdido. Eu falei assim, nós não podemos orar, porque o que nós vamos pedir aqui agora para Deus, tem gente não crendo. Eu falei, se ponha no lugar dessa mãe. Você está com uma criança dizendo que quando ele sair, ele vai morrer. Eu falei, isso não mexe com você. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, e eu fui orar. E, querido, naquele dia eu não tinha fé, não tinha nada. Só tinha uma pessoa quebrada falando, Deus, eu não sei. Mas eu senti essa dor. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, eu comecei a pedir. Cara, eu tinha essa gravação da mulher falando assim, na semana a mulher bateu uma ultra. Aí ela falava assim, a coluna apareceu. Eu ficava voltando, eu vi um minuto assim. Aí eu ficava clicando no minuto assim, a coluna apareceu. A coluna apareceu. Na época eu falei que eu ia fazer um funk de... A coluna apareceu. A coluna apareceu. Ali eu vi. Começou a acontecer outra coisa comigo. Comecei a me mover muito em libertação. Eu não sei. A pessoa ficava liberta. Eu sentava em qualquer canto que eu pudesse. E chorava. Era para rir, né? Só que eu não sei. Eu olhava para a pessoa e falava assim, meu Deus, ela estava dominada por um demônio. A realidade espiritual de alguém possuído por um demônio entrou dentro de mim. A minha consciência se iluminou. Você já pensou o que seria? Se aquele negócio dos ETs pudesse mesmo entrar na pessoa e viver a vida da pessoa? É isso que um demônio faz. Você ainda não entendeu? Ele faz a pessoa viver a realidade dele. Ele toma emoções, ele toma mente, ele limita comportamentos, ele induz comportamentos. Isso não mexe com você, não? Você ainda não entendeu? Ou você não crê? Próxima situação de possessão, eu mando você expulsar. Não, mas não vai sair. Você não tem a misericórdia. Você não tem a compaixão. A gente ainda não entendeu. Não faltava compaixão em Jesus. 1 Timóteo 1,5. O apóstolo Paulo está falando do porquê, a instrução que ele deveria dar por meio de Timóteo para a igreja. Qual era o objetivo? O objetivo dessa demonstração é o amor que procede de um coração puro. Querido, amor não sai de coração sujo. Por favor, é só a Bíblia. Aqui, ó. Tem nada que se comentar. Não tem grego, não tem hebraico, não tem aramaico, não tem nada de aico. Mosaico. Eu estou tentando te mostrar que é só isso, ó. Não tem amor que procede de um coração sujo. Só de um coração puro. Só que aí, também de uma boa consciência. Tem pessoa que dentro da igreja tem consciência suja. Ela tem o SPC dela, tá ruim. Nome sujo no céu. Agora lê o último comigo. Uma fé sem... Você já viu umas pessoas? Vamos orar para a coluna da criança aparecer. Amém! Pode orar, eu estou querendo ver. Será que vai acontecer? Será que vai? Aí o outro, mas aí se Deus não quiser. E se nós pensarmos bem, e quantas crianças nasceram mortas? E quantos isso? E quanto aquilo? Os escribas. E os discípulos falando assim, nós quer ver, a gente já viu. Nós vamos contar esse testemunho, nós vamos colocar no Instagram. Foi nessa igreja, foi nessa igreja, foi nessa igreja, foi nessa igreja. É isso que os discípulos estão. E está Jesus pensando, ninguém está pensando na condição da criança? Vocês piraram? Gente, nós somos uma geração que estamos maluca. A gente não pensa na condição das pessoas que chegam. A gente está pensando em mover. Eu quero ver reteté. Retetei. Mas depois de retetear,
entra tanto no reteté de Jeová que vive uma semana reteteada. Perdoe, ame, se doe, se santifique, porque senão o teu reteté foi só histeria. Fé fingida. Ó, e cá para nós, hein? O nosso ambiente convida para a gente mentir, sim ou não? Eu brinco. Todo mutirão de igreja revela que nós temos excelentes pais de pet, pais. Sabe? O marido, então, eles ficam excelentes. Fala assim, hoje eu levarei a minha esposa para o horto, ficarei dentro do carro, porque enquanto ela não escolher a última coisa, pastor, por isso eu não vou poder estar com o senhor. Falei, caraca, é desses homens que vão transformar o mundo. Vamos mudar o mundo. Eu quero cantar Fernandinho. Vamos mudar o mundo. Porque eu fico empolgado. Falei, cara, eles levam a esposa para o horto, cara. É muito mover de Deus. Eles são excelentes maridos. Eles não deixam a esposa por nada. Eles ficam ali, sabe? Um programa de comunhão. Olha como é que eles são bons. Eles tocam até aquela tomada que está há 10 anos no dia do mutirão. Caraca! Aí, de repente, alguém fala assim, pastor, aqui estou 3 semanas que chove, eu não pude dar banho no... Sei lá, eu não sei o nome mais de cachorro não, mas aí como... No Fred. É bom que vocês colocaram o nome do último jogador que fez aquela besteira lá, o Neymar falando, 5 minutos, velho, não precisa subir. Botou o nome de Fred, só pra gente se vingar, isso aí. Aí, ou daquele outro, né, que ficava em cone aqui, ó, não subia nem pra dar um centroavante, só Fred. Ó, Fred não é coisa boa. Piadas à parte, porque você tá muito pesado, eu quero te ajudar a entrar naquilo ali. Sabe o que acontece? O cara dá banho no cachorro no dia do mutirão. O cara fala assim, eu vou pintar meu portão. Eu falo, mas desde quando tu pinta? Não, comecei hoje. Comprei uma trincha pro portão. Aí tu fala, ai Jesus. Eu falo pra ele. Aí ainda me pega falando assim, não, cara, é com rolo de espuma. Portão não pode com trincha, vai ficar feio, vai ficar... Jesus! Vou marcar uma palestra contigo, porque é isso que a gente escuta. Cara, eu vou pintar meu carro. Olha, Andrezinho, comprei uma trincha e uma souvenir. Acetinada. Aí tu, tudo para fugir da obra. Presta atenção. Hipocrisia dentro do meio cristão é convidativa. Porque nós não estamos tornando esse lugar um lugar de transformação. Então nós temos que ser um lugar de encenação. Nós temos que fingir que somos. Não é piada. Eu vi de perto a dor de uma mulher que tinha um esposo ministro de louvor. Para tu ter noção, eu não posso te contar as coisas que ela passava na mão desse homem, porque ela contou soluçando e chorando profundamente. No meu ambiente de trabalho, a mulher foi limpar a sala, ela começou a confessar. Quando ela... Eu falei, respira. Meu Deus do céu. Se tivesse cortina, eu falei, Jesus Cristo. Eu falei, senta aqui, para esconder ela no arquivo. Senta aqui, respira, calma. Você fica calma e depois pode continuar que eu estou aqui para te ouvir. Aí ela virou e falou assim, nossas filhas gêmeas, pastor, esses dias, ele teve a audácia de abrir o culto dizendo, pegue na mão da sua família e cante comigo. A minha família. As filhas chegaram fazendo aquela coisa da piadinha que você já ouviu por aí. Mãe, como é que o pai não podia ser aquilo que ele é na igreja? As meninas pediam para a mãe acabar com o casamento. Convidativo, ser falso. Isso é uma sujeira, uma perversidade, porque você está ali encenando o que crê, encenando que aquilo é. Pureza, presta atenção aqui, pureza e fé são sinônimos, é a mesma coisa. Você nunca viverá o ambiente da fé num ambiente impuro, seu coração nunca ficará sujo e em fé ao mesmo tempo, nunca. Uma coisa não vai cruzar a outra. Judas 1:20. Judas 1:20. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima, que vocês têm, orando em quem? Presta atenção, a palavra ali é hagios no grego. Por que eu estou te falando sobre isso? Porque é a mesma palavra para santíssima e santo
para falar de algo extremamente santo. Então ele está falando assim, edifique-se a sua fé, que é hagios, que vocês têm, orando em quem é Espírito hagios. Ele está falando, você precisa de uma presença santa para gerar santidade na tua fé. Você não produz fé santa. Você constrói ela pelo Espírito. Esse é o teu problema, meu irmão. Tu quer parecer. Tu quer ouvir Hernandes Dias Lopes e pensar que você é o maior calvinista de todos os tempos. De acordo com nós que somos reformados. Então, reforma. Por favor, reforma. Me mostra a reformidade da sua fé. Orando. Porque os reformadores, dá um Google aí. Eles não ficavam de debate sobre teologia, não. Eles faziam sermões escritos. E todo mundo estava lá ouvindo. Ó. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um compromisso com Deus. Sua paz é real, seu amor sentirei. Nem sei se é assim, mas estou cansado demais para lembrar. Eu marquei um encontro com Deus. E a pessoa estava ali, ó, apaixonada pela palavra. Fala mais, fala mais. Você é uma geração que, por mais que tu botar a imagem aqui atrás, você não tem amor à palavra. Você se diz reformado. Somos escribas. Nós explicamos tudo, nós temos resposta para tudo, nós só não temos cura para o menino possesso que se destrói a cada dia que passa. Quanto tempo tem isso? Estou 15 anos na igreja. Está 15 anos que você diz ter fé? 15 anos isso acontecendo? Quando é que isso vai cessar? Quando é que vocês vão ter resposta para isso? É isso que Jesus está perguntando. O sofrimento de uma criança não amoleceu o coração endurecido, meu irmão. Nem teu filho. Vai por mim. Tu vai orar, vai ver milagre, porque talvez Deus ame tanto teu filho, vai curá-lo e você vai continuar a mesma pessoa perversa. Vai por mim. Não tem condição que te amoleça. Imagina você fazendo isso aqui, ó. Aí de repente alguém falando, cara, eu vi um cara aí que ele cura os leprosos. Eu falei, vamos lá, eu não aguento mais me coçar, morar longe da minha família. Você sabia disso? Um leproso tinha que se recruzar. Aí de repente 10. Dá uma ajuda aqui a nós. O que foi? Eu quero ficar limpo, por favor. Imagina, querido, tu ter uma pinicação que não passa. Imagina tu ficar curado da pinicação. O que tu faria? Vai por mim, um pervertido? Nada. Ele vira as costas e fala assim, falaram que cura mesmo, né? Jesus perguntou, quantos que voltaram? É só para saber assim. Quem voltou depois que pediu oração? 1. A igreja de Jesus hoje, ela deveria fazer mais. Os escribas, ó. Ações sociais. Foi para isso, amor ao próximo. Gente, pessoas que são chatas. Chata. Corta para as nossas ações sociais. Fizemos bazar, querido. Dando roupa para os outros, dando coisa, dando. Não vendia nada. Nada. Dando. E vamos dar mais. Até que a Andressa veio aos prantos, falando, pastor, o senhor não sabe das humilhações que a gente está passando. Ela falou assim, o senhor me libera... Foi isso, Andressa? Estou te expondo aqui, né? A menina falou assim, o senhor me libera de fazer isso, eu não quero fazer isso nunca mais, pastor. As pessoas chegaram e falaram assim, é só isso? 4 peças que pode pegar? Querido, dá não amolece o coração. Tu vai sentar com uma quentinha com alguém, vai alimentar a fome dela, já está bom tamanho. Mas aquele coração vai continuar naquele lugar. Porque perversão não se muda assim. Uma criança curada não mudou os escribas, não mudou a multidão. Os discípulos falaram assim, tem como a gente saber o que houve? Quem é você hoje? Os discípulos perguntaram o que foi que aconteceu. Jesus mostrou para eles um caminho. Você quer saber? Ele mostrou. Não há poder onde não tem misericórdia. Vocês foram lá por vocês. Vocês querem saber o que aconteceu com a fé de vocês. Vocês não estão tristes porque o menino continuou possesso? Quer saber o que acontece? Exibicionismo. Você não está vendo isso na igreja, não? Milhões para televisão.
Isso não te faz perguntar por que eles querem tanto mostrar o que está acontecendo naquele ministério? Você aprendeu, não? A misericórdia, sem poder, querido, ela vai virar exibicionismo. Agora olha por que cessam os milagres. Para a gente terminar. Mateus 12, 38. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, faz um sinalzinho para nós ver. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado. Ó, pastor, vou falar, se Deus me curar, a partir de hoje eu sou dele. Isso não existe. Você não coloca Deus nesse lugar nunca. Ele diz, mas nenhum sinal me será dado. Por quê? Ele diz, senão do profeta Jonas. Qual foi o sinal? Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus está falando o seguinte, eles querem um sinal para crer em mim? Vou morrer e ressuscitar. Se isso não valer, não vai ter nada que mudar eles. Você veio querendo algum milagre? A igreja está te ensinando esse caminho, querido. É o caminho da igreja, não é o caminho de Jesus. Não leva para Jesus, te leva para uma instituição para ficar bitolado e daqui a pouco você vai estar um bom fingidor da fé. Eu prefiro te perder pelas sinceridades bíblicas, que, como a Bíblia é, do que te iludir e te tornar um bitolado. Não há sinal, querido, que convença. Não há sinal que convença. Lembra do cara que estava no inferno? Lá no Lago de Fogo. Ah, estava lá queimando. Mas aonde o Senhor acha de acordo... Calma, escriba, depois tu lê o texto. Ele virou e falou assim, Abraão, manda Lázaro, porque se Lázaro voltar dos mortos, eles vão crer. Bem-vindo, Jesus voltou dos mortos. Você percebeu que alguns partiram sem acreditar nisso? Você acredita que tem crente que finge que acredita nisso? Sendo que a Bíblia diz que se não há ressurreição, não há fé. Se não há fé, a nossa pregação é sem sentido. A pregação nossa é que um homem venceu a morte. E se a gente não crê nisso, a gente não crê em mais nada. Tudo que você constrói é só um monte de mentiras. Primeira coisa é você ter que ter convicção de que um homem voltou da morte. E eu nem posso te convencer disso. Ah, por que ele não aparece? Então, bem-aventurado é os que não viram, mas ele não quer te convencer, querido. Ele não quis convencer. Dá só um sinal para nós. Tu já fez um monte. A gente teve que ficar aqui chupando o dedo, vendo um monte de sinal que tu faz. O que é mais um sinal? Faz só mais um, a gente convence. Jesus falou, não. Vou morrer, vou voltar. Aí vocês veem o que vocês fazem depois com isso. Para tu perceber. E a gente tá assim, por favor, volta para casa, volta para a igreja. O cliente, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reserva. Agora esqueça o passado, agora aceitei. A gente está implorando as pessoas para andar com Deus. Elas não estão entendendo a nossa pregação. A nossa pregação não é que elas estão. Deus está desesperado por elas, não. É que elas deveriam estar desesperadas por Deus, porque tem um Deus que está entesourando ira. Ele está falando assim, joga pro potinho, que um dia eu te pego. Vou te ajudar a rir, posso? Deus está só assim hoje, ó. Ai, se eu te pego. É porque vocês estão muito... Eu não gosto de pregar essas coisas. Eu não gosto quando Deus me dá esses pregos. Eu estou extremamente cansado, gente. Vocês lembram de mim ontem? Hoje meu dia foi pior. Então... Deus, Ele te ama, mas Ele não é um bobão. Essa geração que abobalhou Deus, ela não leu a Bíblia. Ela é infantil. A fé dela é romântica. Chama Deus de paizinho, mas não se comporta como filho. Ela é aquela geração que tem 500 primos de consideração. E tu fala assim, mas... a mãe dele é irmã de quem? Teu pai e tua mãe? Não, é de consideração. Falei, nunca vi. No teu batismo ele não estava. É consideração. A gente ficava na mesma rua. Ah, irmão, cresce.
Se livra dessa carência. Essa é a geração que chega para Deus e fala assim, Pai, eu só tenho Ele, ó. Não estou em igreja não, mas aí, ó, Deus é um só. Mó temor. É o princípio da sabedoria. Por que tu não está agindo de modo sábio bíblico e voltando para Ele, andando com a igreja e sendo discipulado? Que sabedoria é essa que não está sendo gerada no temor que você diz possuir? Pelo amor de Deus, me poupe do seu discurso evangélico. É hipócrita. Alguém te bitolou, alguém te ensinou a andar por corredor de igreja, se chamar de crente, mas a tua fé não funciona em nada. O dia que a barreira chegar, você não vai movê-la. Vai ficar com cara de bestão. E Jesus querendo te ensinar, se tu tivesse na oração no jejum, queima, querido, vai buscá-lo, porque quem busca encontra. Jesus não falou, é possível que isso se mova. Ele falou, se tivessem fé. Como? Não é tamanho, tá? A fé ali, presta atenção, é uma ação equivalente que potencializa um cultivo. Não é tamanho de fé, é início. Não é do tamanho de um grão, é como um grão. Um grão ele só funciona se for plantado. Jesus falou, se vocês tivessem uma fé e fizessem alguma coisa com ela, daria certo. É isso. Então ele está dizendo o seguinte, pode até ter uma semente, mas ela é inútil, porque ela não tem ações equivalentes, não tem mistura. Só mais um versículo, posso? Pregar cansado é horrível, gente. Hebreus 4:2. Para a gente terminar, vou até fechar aqui, para não ver mais ali. Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Exatamente como aconteceu com eles. Quem eles? Os israelitas. Aí ele diz, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito. O povo que gravava a lei, o bar mitzvah do menino, uma cerimônia que declarava a maturidade aos 13 anos, o menino era checado se ele conhecia todos os 613 preceitos. Ele tinha que falar, conheço tal, decorar. Lembra do jovem rico? Isso aí eu faço desde minha infância. Jesus falou, te falta uma coisa. Já que você tem tanta fé, larga tudo que você tem, ricão. Dá para os pobres e vem me seguir. Ele falou, dá não. Foi então, não presta de nada. Você diz que cumpre mandamento, mas você não ama o seu Deus. Volta. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito algum. Não lhes trouxe proveito, perdão. Porque não foram unidas por meio com aqueles que ouviram. Presta atenção. Saber, decorar, não é viver a fé. Discursar não é viver a fé. Se não mistura, é terra, é semente na terra. Se não misturar uma semente com a terra, não tem germinação, não tem produção, não tem resultado, não tem fruto. É básico assim. Uma vez que você crê, está pior, porque você está afirmando o que crê sem se posicionar. É pior. Você está dizendo, eu sei o que mudaria a minha vida, mas eu não vou para lá. Deus fala, obrigado, era só disso que eu pensava, então você é um réu confesso. Sim. A gente se encontra. Quer dizer que tu não quer a solução que eu tenho para te apresentar? Não. Então a gente se vê como juiz. Pode ir, pode pecar, pode ir. Romanos 1,18, depois você lê em casa. Pode ir. Pode ficar tranquilo, não vou mais interferir na tua vida não. Teu Deus te abençoe. Você percebeu que a gente não tem fé? Fé é uma ação equivalente. Fé é quando você pega e faz alguma coisa baseada em algo. Quando uma certeza se estabeleceu a ponto de virar ação. Quando você fala, eu me movo porque aquilo que está dentro de mim me move em ações. Se não se move em ações, não é fé, querido. É só um entendimento. Você só decorou a palavra que você ouviu. Como eles. Mas que Israel sirva de alerta para nós. Eu não estou aqui para te acusar. O meu tom duro é porque a palavra hoje é dura. É dura para mim, é dura para você. Eu falei para você que Deus está querendo consertar essa geração dos males que fizeram com ela. Porque nós experimentamos um avivamento e não percebemos. Esses dias eu estou assim falando, meu Deus, eu lembro do que eu vi. Eu vi jovens passar madrugada orando e falando assim, você sabe de uma coisa? Não quero mais pornografia, cuspindo o pecado assim, ó.
Eu também estou fazendo isso, 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 nós vamos orar. E não é uma oração fajuta, não, é uma oração quebrantada, chorando, de repente sendo batizado no Espírito Santo, tu fala assim, cara, Deus recebeu o arrependimento dele. Daqui a pouco esse mesmo jovem está arrastando gente para a igreja. E você começa a ver, tu fala assim, lembra que eu brinquei? Eu vi um presbiteriano orar em língua na minha sala. Deus estava nem respeitando nem rótulo mais. Eu falei, chega, eu não quero saber de teologia de ninguém. Quando eu comecei a ver isso, aí eu comecei a sentir saudade, comecei a checar e comecei a perceber, falei assim, aconteceu alguma coisa. E Deus tem me dado a graça de perceber o que a nossa geração fez. 3 mensagens já falam sobre isso. A nossa geração se tornou perversa, querido. Nós aprendemos a linguagem da fé. Nós aprendemos o discurso dela. A gente só não opera mais nela. Fala para as pessoas que dependem da vida de alguém, para elas virem orar. Fala isso para as pessoas. Experimenta falar que a tua vida está na mão. Um parente teu, para ele ser conduzido ao arrependimento, pede alguém para orar junto com você por isso, para tu ver. Só para tu medir como é que está a coisa. Quantas pessoas chegaram lá no seu pequeno grupo e falaram assim, ó, põe aí o nome de uma pessoa que eu quero que a gente ore até que essa pessoa se converta. Quem? Dá uma checada aí. Você percebeu que se o teu filho tivesse vindo aqui sem conhecimento e fosse cair desse abismo, o que tu faria? Jogaria de ombro? Correria em direção, né? O que está acontecendo com as pessoas que estão indo para o abismo da salvação e você não está nem aí para isso? Já percebeu que tem uma perversidade tipo assim, tô nem aí, o filho não é meu, que se lasque. Que o demônio pegue, jogue no fogo, jogue na água, eu não estou nem aí para a criança. Eu só quero saber o seguinte, por que não está mais milagre acontecendo? É isso. Só espetáculo. A igreja de Jesus, ela gosta de espetáculo. Uma pessoa chorando, gente, vamos cuidar com isso na nossa mídia. A gente pode sim registrar o nosso culto, mas uma pessoa chorando virou motivo de meme. Sabe por quê? Tem um monte de gente falando assim que a mídia não pode ver uma pessoa chorando que já manda aqui, ó. É o arrependimento de alguém, gente. Essa geração precisa voltar para os trilhos. A gente está ignorando que tem alguém se arrependendo aqui, que tem alguém querendo chorar. E a gente vê disso um modo para mostrar. Meu Deus do céu, é exibicionismo. Alguém tem que falar sobre isso. Quando a gente começa a exibir fé, a misericórdia passou longe. Você não sabe, talvez aquela pessoa naquele momento estava falando assim, Deus, como disse uma pessoa para mim, eu não aguento mais, me ajuda. Eu bebo Baygon. Sou crente há mais de 10 anos e não consigo libertar do Baygon. Eu bebo Baygon. Só você sabe disso. Eu tenho uma garrafa de Baygon no meu armário. Sou crente, eu quero Jesus, eu quero deixar o Baygon. O outro chegou e falou assim, eu bebo perfume, pastor, me ajuda. Já pensou essas pessoas quebrantadas diante de Deus? E aqui, você aqui, ó. Já pensou? Você não quer nem saber, você não está nem pensando. Antes a gente falava assim, Deus vai pegando, Deus vai pegando. Agora a gente quer mostrar. Caraca, esse corte. Aí, olha o nosso corte. A fé perdeu a sensibilidade, porque pessoas deixaram de ser motivo. Por que eu não tenho medo de falar isso? Porque não é sobre mim. Eu não tenho que me explicar porque os milagres não acontecem, mas eu tenho que te ensinar porque que eles não estão acontecendo. E eu não sou sensacionista, eu creio em todos os dons, em todas as manifestações, eu creio em tudo que você possa imaginar. E expulsar demônio por WhatsApp. Igual os lenços de Paulo, eu acredito que a mensagem do WhatsApp pode equivaler a um lenço de Paulo, igual era lá no Atos. Então, por favor, querido, eu não sou um discípulo olhando e falando, meu Deus, eu não pude libertar essa criança. E alguém falando, por que não funcionou? E você me perguntando, por que não funcionou? E eu pensando, por que não funcionou? Não estou assim não. Eu tô do outro lado. Eu estou falando assim, Jesus, diagnóstico, por que não está funcionando? Jesus está falando o seguinte, a fé de vocês é uma semente no bolso. Serve de nada. Não tem ação. Tua fé é sem nenhuma ação. Meu filho, você deixou se perder o principal de tudo. Não é se perguntar por que um demônio não se entorta. No meio do culto, tinha um monte de demônio. Calma aí, gente.
Calma aí. Não. Não tem que ficar aqui um monte de gente se batendo endemoniada, não. Não. As pessoas têm que falar assim, me ajuda. E você pregar a verdade e elas ficarem libertas. Porque eu creio que o poder da verdade faz o quê? Liberta. Demônio ouvindo verdades, ele cai por terra e liberta aquela pessoa. Eu sonho com um dia em qual eu virei lá na nossa garagem e falei assim, põe a mão no seu filho, ordena que toda a rebeldia saia. Uma criança estava bebendo água, ela puxou o bebedouro e caiu endemoniada para dentro da igreja. Você tem noção disso? Eu sonho com esse dia. Mas sabe o que aconteceu depois daquele dia? A gente recolheu a criança, saiu levando. O pessoal falou, o que aconteceu? Eu falei, olha aqui para mim, gente. Olha aqui para mim. A pastora já foi lá. Não, eu estou contando aqui para você hoje, para você entender. Ainda não me acostumei. Eu estou contando aqui para você se acostumar. Porque o motivo é a menina liberta. O motivo não é a nossa imagem. Você acredita que já teve demônio que falou assim, chama o pastor? Chamaram não. Aqui o pessoal não chama não, gente. Aqui. Quem expulsa é quem? A carta de autoridade. Você sabe o que é que Jesus falou? Quando ele deu para os discípulos? Ele falou, exousia. Ele falou o seguinte, aqui, vocês estão com um documento em meu nome. Vai lá, esfrega na cara da enfermidade do demônio e diga. Aqui quem mandou? Exousia. É um documento de autorização. Jesus fez isso. E não foi para mim. Foi para todo aquele que ele enviar. Então, querido, vai se acostumando. Nós não vamos voltar e falar assim, fala aqui, fala. Não, nós não vamos. Lembra? Nenhuma cura, nenhuma transformação e nenhuma criança liberta foi capaz de mudar o perverso. Testemunho que muda perverso é Jesus foi para a cruz no teu lugar. Amém. Se isso não quebranta pessoas, a tua cura de enfermidade não vai quebrantar, querido. Vai por mim, elas choram na hora e depois elas continuam a mesma vida. A única coisa que pode mudar uma pessoa não é a justiça de Deus em curar alguém. É a justiça de Deus em ter assumido o seu lugar de pecador na cruz. Nós não vamos mudar a pregação do evangelho aqui para caber nos moldes de igreja nenhuma. Igreja nenhuma. Não, se o teu pastor vendia milagre, tudo bem, amém. Deus o abençoe, que ele procure o hospital mais próximo e ajude muita gente que está lá enferma. Você já se perguntou por que lá não é o ambiente que ele frequenta? Se frequenta, Deus o abençoe, porque é esse que a gente está procurando. Alguém que vai para os tanques de enfermos, não para os palcos. Vender milagre. Vender profecia. Eu não procuro, querido. Eu procuro o mover de Deus que cure a tua alma. Não mover de Deus que te impressione comigo. Eu vou continuar sendo esse homem simples. Essa pessoa sem aparência e formosura, não. Porque minha esposa diz outra coisa, mas... Nada de glamour, nada de glamour. Ela que me ilude. Vamos orar? Pai. Nosso coração aqui, Senhor, não tem nem palavras, Pai. Eu quero dizer ao Senhor que eu me sinto motivado, Pai, para os próximos dias. Porque o Senhor está corrigindo nosso coração, Deus. E não há coisa melhor, Senhor, do que sermos corrigidos por Ti, direcionados por Ti. Eu creio, Deus, que haverá uma expansão dos moveres do Teu reino, Pai. Senhor, curas, transformações, libertações ocorrerão. Montes que hoje são intransponíveis. Essa geração tem batido de frente com muros que eles não conseguem remover, Deus. Senhor, nós não ficaremos refém da falta de poder, Pai. Nós não estamos aqui em nome próprio, Senhor. Nós não estamos aqui para nos engrandecer. Nós não estamos aqui para nos exibir. Nós não estamos aqui, Senhor, para gerar público, Pai. Nós estamos aqui para chamar pessoas à Tua família, para termos irmãos, ó Deus, convivermos juntos e quando precisarmos do Teu poder operando, Deus, assim como o Senhor fazia na igreja de Atos, comiam, cantavam e milagres eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Tinham tudo em comum, uma vida singela de coração, mas uma igreja operante e viva,
Nós queremos que a simplicidade confunda esse show da fé, Deus, que tem ocorrido na nossa geração. Nós dizemos que a fé no Senhor não é um espetáculo. Nós denunciamos isso e pedimos perdão, Pai. Nós não queremos, ó Deus, exibir a fé. Nós não queremos, ó Pai, não queremos ser a geração da praça pública que levanta as vozes nas praças, porque nem Jesus foi assim. Nós queremos ser do relacionamento. Assim como Jesus foi das casas, sentar com gente simples e ter a mesma paixão, Deus. Não procurar para si notoriedade. Deus, converte o nosso coração, Senhor, ao Evangelho sem hipocrisia, Pai. Livra-nos, ó Deus, dessa encenação, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, pertencer a nenhum grupo, Pai. Nós queremos ser a família que o Senhor tem elaborado, Pai. A nossa oração, Senhor, é para que o nosso coração se converta totalmente ao Evangelho mais puro, genuíno e transformador. Ajuda cada um que hoje, Pai, sai daqui com o coração do discípulo dizendo: por que não aconteceu? Denuncia o que há em nós, como nós somos perversos. Mostra-nos o que nós não vimos. Mostra o que os nossos olhos não entenderam, não enxergaram, que a nossa percepção não foi capaz de julgar. Meu Deus, não deixa a nossa mente associar, a nossa mente argumentar. Quebra o escriba que há em nós. E quebra também, Senhor, a ociosidade da multidão. Estabelece um público comprometido em ver. Não nos importa vermos espetáculos, nós queremos resultado, nós queremos pessoas curadas, ó Deus. E nós nos comprometemos, ó Pai, em sermos teus discípulos, Jesus. Assim como o Senhor entrou naquele barco, hoje nós entramos nesse barco, Senhor, para aprender, Deus, na tempestade, para aprender na falta, como multiplica pão, como sobrevive a um momento difícil, como se vê o milagre do Senhor. Nós estamos aqui para aprender, Deus, como uma dor dói em nós, a ponto de podermos orar por um milagre sem sentirmos a vaidade, mas sentirmos no nosso coração um empenho em ver pessoa sendo tocada pelo poder de Deus. Eu oro agora, Deus, que esse ambiente seja tomado por uma simplicidade sem fim, Deus. Que sejamos assim para a glória do Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.